Na alegria do Espírito Santo, saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro desta 15ª Semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado pela sua companhia nesta que é a nossa revista semanal com notícias, informações, os destaques da Diocese de Caxias do Sul. Entre os destaques do programa de hoje, o Seminário Regional de Liturgia do Regional Sul 3, com a presença de representantes da Diocese de Caxias do Sul, o 13º Mutirão Brasileiro de Comunicação, promovido pela CNBB em João Pessoa, na Paraíba, com a presença de representantes da Diocese de Caxias do Sul e do Regional Sul 3 da CNBB, a primeira Romaria dos Padres e Seminaristas, Romaria Estadual realizada em Santa Maria, que também contou com a participação de representantes do clero da Diocese de Caxias do Sul, a formatura da primeira turma de auxiliares de produção, curso profissionalizante promovido pela paróquia Santo Antônio de Bento Gonçalves, o retiro da Escola Diaconal São Filipe da Diocese de Caxias do Sul, a Assembleia e o Encontro do Clero com o nosso bispo diocesano Dom José Gislon, também a aula aberta promovida pela Escola de Comunicadores sobre o instrumento Labores do Sínodo dos Bispos 2021-2024, a missa de envio dos jovens da Diocese de Caxias do Sul que irão para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa de 1º a 6 de agosto, o Regional Sul 3 da CNBB, que reúne todas as dioceses do Rio Grande do Sul, realizou de 14 a 16 de julho em Porto Alegre o Seminário de Liturgia do Regional. Da sexta-feira, 14 de julho, até o domingo, dia 16, na Vila Betânia, em Porto Alegre, aconteceu o Seminário Regional de Liturgia, proposto pelo Regional Sul 3 da CNBB. A atividade teve como tema Por que celebramos como celebramos? Em defesa do ritual de Paulo VI, origens e motivação da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II. A Diocese de Caxias do Sul esteve representada com 5 participantes: Antônio e Fabiane Paza, Neide Chagas, Tânia de Barba e o seminarista da etapa da configuração, também chamada de teologia, Sérgio Viegas. O encontro teve o objetivo de ser uma proposta de formação litúrgica conforme os princípios teológicos e pastorais da reforma do Concílio Vaticano II, que reafirmou a liturgia como memorial da Páscoa no coração da vida e como a primeira e mais necessária fonte da vida cristã. Considerando o povo como novo sujeito eclesial, protagonista na ação litúrgica, o encontro aconteceu em espírito eclesial, mediante o estudo, a convivência fraterna, a vivência ritual e as experiências celebrativas. Na segunda-feira, dia 17 de julho, diversos padres e seminaristas da nossa Diocese de Caxias do Sul participaram da primeira Romaria dos presbíteros e seminaristas do Rio Grande do Sul. Na segunda-feira, 17 de julho, a Arquidiocese de Santa Maria acolheu a primeira Romaria Estadual dos presbíteros e dos seminaristas. A Diocese de Caxias do Sul esteve representada por 6 padres, além do diácono Luciano Dalmolin e dos seminaristas do curso propedêutico, da etapa do discipulado, filosofia, e pelos jovens da etapa da configuração, também chamada de teologia. O dia iniciou com a acolhida feita no convento São Francisco de Assis das Irmãs Franciscanas, que acolheram os mais de 400 participantes com o café da manhã. A seguir, aconteceu a oração inicial, com um momento de formação e partilha assessorado pelo arcebispo de Santa Maria e presidente do Regional Sul 3 da CNBB, Dom Leomar Antônio Brustolin, sobre a figura de Maria na vida do presbítero. Dali, carregando o quadro de Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, os padres e seminaristas se deslocaram em procissão para a Basílica da Medianeira, onde foi celebrada a missa, presidida pelo arcebispo de Porto Alegre e presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler. Após a missa, aconteceu o almoço de confraternização e um momento sobre a experiência da devoção mariana na vida do padre. Os participantes finalizaram a primeira Romaria Estadual dos Presbíteros e Seminaristas com a récita do terço, preparado pelos seminaristas. Na terça-feira, 18 de julho, aconteceu a formatura da primeira turma do curso de auxiliar de produção,
promovido pela paróquia Santo Antônio de Bento Gonçalves. Pelas mãos de Santo Antônio, partilhamos o pão da paz. Este foi o lema da 145ª Festa de Santo Antônio de Bento Gonçalves, em sintonia com a temática da campanha da Fraternidade 2023, que ajudou a refletir sobre a realidade da fome e, neste sentido, a paróquia Santo Antônio somou esforços com a prefeitura local, o Centro da Indústria, Comércio e Serviços e com o Senai para a realização de cursos profissionalizantes. Na terça-feira, 18 de julho, aconteceu a formatura da primeira turma dos alunos do curso de auxiliar de produção. As aulas iniciaram no mês de maio e foram concluídas na segunda semana do mês de julho nas dependências da paróquia Santo Antônio. Durante a solenidade de formatura, cada um dos concluintes recebeu o certificado e, com isso, também a possibilidade de buscar a recolocação no mercado de trabalho. A iniciativa nasceu a partir da Casa Pão dos Pobres da paróquia Santo Antônio. A venezuelana Karen González de Calderón destaca o amor e o cuidado dispensados pela paróquia Santo Antônio na atenção aos mais necessitados e, sobretudo, nesta formação. Primeiramente, eu vou levar o amor, porque foi por meio do amor que a irmã Lourdes nos abraçou aqui. E ela nos encaminhou para as aulas com o professor Rudimar, sim, que tem convênio com o Sinai. E isso foi bem legal, sim, foi uma coisa que tem muita parte humana. Tem parte da formação para a pessoa, sim. Aunque eu não sou daqui, mas se uma pessoa que não é daqui e vem para cá e tem a possibilidade de melhorar enquanto conhecimento, é muito melhor para esse lugar onde a pessoa está, tanto para essa pessoa, para a sua família e para a tua comunidade. Nas próximas semanas deve iniciar a formação de uma turma de garçom e garçonete, uma vez que a região de Bento Gonçalves é turística. No sábado, dia 15 de julho, aconteceu o retiro dos candidatos ao diaconado permanente da Diocese de Caxias do Sul. A Escola Diaconal São Felipe da Diocese de Caxias do Sul promoveu no sábado, 15 de julho, um dia de retiro espiritual aos candidatos ao diaconado permanente no Seminário Maior São José, em Caxias do Sul. Iluminados pelo tema do ano vocacional, Vocação, Graça e Missão, os candidatos ao diaconado permanente foram conduzidos à oração com o auxílio da pastorinha, irmã Suzimara Barbosa de Almeida. Segundo o relato dos participantes, a experiência consolidou o chamado e a resposta de cada um. Mensalmente, os candidatos ao diaconado permanente se encontram para momento de formação e de espiritualidade, além das atividades semanais de formação e estudo bíblico. Na quarta-feira, dia 12 de julho, a Pastoral da Comunicação, por meio da Escola de Comunicadores da Diocese, promoveu uma aula aberta, com a presença de catequistas, padres, religiosos, religiosas, sobre o Instrumentum Laboris, o documento de trabalho do Sínodo dos Bispos 2021-2024. A Diocese de Caxias do Sul realizou na noite da quarta-feira, 12 de julho, o 11º encontro da Escola de Comunicadores, concebida numa parceria da Diocese e da Universidade de Caxias do Sul. Aula virtual com a temática Comunicando o Sínodo dos Bispos 2021-2024 foi assessorada pelo padre Marcos Barbosa Guimarães, que é assessor da Comissão Episcopal Pastoral para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso da CNBB. Ele abordou especialmente a mensagem trazida pelo Instrumentum Laboris, isto é, o documento de trabalho para a primeira Assembleia do Sínodo dos Bispos a ser realizada em outubro deste ano. Padre Marcos recordou uma reflexão feita pelo Papa Francisco junto aos bispos italianos ao falar do processo sinodal. Para o pontífice, a caminhada apresenta 4 tarefas: continuar caminhando, fazer a igreja juntos,
ser uma igreja aberta e assim deixar o Espírito Santo ser o protagonista do processo sinodal. Na sequência, o assessor pontuou a estrutura que a Secretaria do Sínodo organizou para preparar o Instrumentum Laboris com a finalidade de que possa ser utilizado nas dioceses, paróquias e comunidades em suas reflexões ao longo deste tempo sinodal. Logo depois, Padre Marcos dedicou um tempo para explicar a dinâmica proposta pelo documento, o diálogo no Espírito, que prevê a oração pessoal, a partilha, a escuta, o silêncio e, inclusive, o olhar apreciado sobre as tensões, porque em todos estes passos o Espírito Santo fala à sua igreja. A gente está aprendendo a fazer. No Encontro do Cone Sul, né, aconteceu aqui em Brasília, todo o trabalho foi realizado dentro dessa dinâmica, né, do discernimento, do diálogo no Espírito. E no documento de trabalho vem as etapas, né? Você viu lá? Primeiro a preparação pessoal, um momento de silêncio, né, de oração pessoal, ou uma oração ao Espírito Santo, começa assim, depois um momento de silêncio mais profundo, depois cada um fala, né, a partir daquele tema que está sendo apresentado para os grupos, cada pessoa fala das suas experiências e ouvem a contribuição também dos outros de uma forma bem atenta. Aí é que eu acho que está a chave, né? Que normalmente, às vezes, no nosso trabalho em grupo, cada um tem a sua opinião, e pronto, depois que fala, parece que se desliga, né? Ou escuta menos aquilo que o outro ou os outros têm a falar. Essa dinâmica do diálogo no Espírito nos ajuda muito também a abrir os nossos ouvidos para essa etapa de ouvir os outros, né? Ouvir os outros. Abrir espaço para os outros, né? E a partir dessa escuta do outro, você, num outro momento, irá refletir o que mais te chamou a atenção do que o outro disse. O que mais te chamou a atenção? Complementou o teu pensamento, né? Te trouxe alguma novidade, te trouxe algum questionamento. E a última etapa, portanto, se chega depois a um discernimento. O que o grupo recolhe como um pensamento comum de todo o grupo ali reunido, né? Eu acho que o grande sabor e o tempo que a gente dedica para que cada um, todos possam falar, né? E ao momento da gente silenciar para ouvir o outro e se enriquecer com a fala do outro. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 15ª Semana do Tempo Comum. Fique conosco. Até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o programa Ponto de Encontro, nosso segundo bloco, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul, nesta 15ª Semana do Tempo Comum. De 13 a 16 de julho, em João Pessoa, na Paraíba, aconteceu o 13º Mutirão Brasileiro de Comunicação, promovido pela CNBB por meio da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação e pela Arquidiocese da Paraíba. Eu estive em nome da Diocese de Caxias do Sul participando do evento, que vocês poderão acompanhar agora, com algumas imagens e também a entrevista do coordenador nacional da Pastoral da Comunicação, o Marcos Túlios. O Centro de Convenções de João Pessoa
acolheu o 13º Mutirão Brasileiro de Comunicação. O Muticom foi promovido pela Comissão Episcopal para a Comunicação Social da CNBB e pela Arquidiocese da Paraíba, com o apoio da Pastoral da Comunicação. O evento, com o tema Comunicar para a Cultura do Encontro, iniciou na tarde da quinta-feira, 13 de julho, e seguiu até o domingo, dia 16, com conferências e debates. Mais de 400 pessoas participaram de forma presencial, 70 ficaram conectados remotamente, além de 12 assessores e conferencistas e outras 118 pessoas das equipes de serviço. O Muticom 2023, ao abordar a cultura do encontro, tão falada e propagada pelo Papa Francisco, ajudou os comunicadores a perceberem que esta dimensão precisa ser assimilada e vivenciada pela Igreja, com atenção especial na comunicação eclesial. A Diocese de Caxias do Sul foi representada pelo assessor de comunicação e coordenador da Pastoral da Comunicação, Felipe Padilha. O jornalista fez parte da delegação do Regional Sul 3 no evento, que contou com a participação de 6 pessoas e, dentre elas, a presença do referencial para a comunicação no Rio Grande do Sul e Bispo Auxiliar de Porto Alegre, Dom Juarez Albino Destro. Na manhã da quinta-feira, 13 de julho, Felipe participou, junto à coordenação da PASCOM do Regional Sul 3, da reunião da coordenação da PASCOM Brasil com representantes dos regionais da CNBB. O jornalista tem a função de secretário, junto à Pastoral da Comunicação do Rio Grande do Sul, e na PASCOM, em âmbito nacional, coordena o subgrupo de redes sociais, no GT, Grupo de Trabalho de Produção. Ao final da missa de conclusão do 13º Muticom, na tarde do sábado, 15 de julho, foi anunciada a cidade-sede que irá acolher o 14º Mutirão de Comunicação em 2025. Acolhendo uma das pautas levantadas durante o encontro da PASCOM de 2022, o evento será realizado em Manaus, na capital do estado do Amazonas. Além do anúncio, na missa foi feita a leitura da carta Compromisso, fruto do 13º Muticom. Diz o documento, abre aspas, motivados pela força transformadora do Evangelho, comprometemo-nos a trilhar este caminho, assumindo a escuta como condição essencial para nos encontrarmos em todos os ambientes para um mundo mais unido e reconciliado, fecha aspas. Foi uma experiência de retomar as nossas atividades de maneira mais plena e a primeira edição do Muticom depois do término, do encerramento da pandemia. A última edição, inclusive, em 2021, aconteceu de forma online. Então foi um espaço muito agradável para rever os amigos, para aprender, para partilhar, para conhecer a cultura paraibana e refletir caminhos sobre uma comunicação que promova a cultura do encontro, né? Este foi o tema principal, comunicar para a cultura do encontro, o tema que foi desenvolvido e aprofundado por meio das conferências que trouxeram tópicos e iluminações a partir do magistério do Papa Francisco, já que este tema também foi uma forma de celebrar os 10 anos de pontificado do Papa Francisco, e por meio de seminários que trouxeram reflexões muito atuais e que vão ajudar os comunicadores, sejam os profissionais que trabalham, que atuam na área de comunicação, em veículos, e também os agentes de pastoral da comunicação, que eram a maioria dos participantes, a servirem melhor em suas comunidades, paróquias e dioceses de todo o Brasil. Depois do encontro dos padres por faixas etárias, que nós noticiamos na semana passada, no dia 13 aconteceu a Assembleia do Clero, o encontro dos padres com o bispo diocesano. Depois de 2 dias do encontro do clero da Diocese de Caxias do Sul por faixas etárias, para a reflexão a partir do tema dos processos psicoafetivos e do autocuidado com a irmã Silvia Cristina Maia, na quinta-feira, 13 de julho, aconteceu a Assembleia do Clero e o encontro com o bispo Dom José Gislon. A atividade, no Centro Diocesano de Formação Pastoral, também contou com a presença do padre Rafael Martins Fernandes, do clero da Arquidiocese de Porto Alegre, que aprofundou a temática
do Instrumentum Laboris do Sínodo dos Bispos 2021-2024 e o processo sinodal convocado pelo Papa Francisco com a temática Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. É um momento de partilha, de escuta, mas também é um momento de trabalharmos a espiritualidade, esse olhar de pastores que estão a serviço desse povo de Deus. Sabemos o quanto é importante não só cuidar da vida do povo, mas cuidar dos cuidadores, daqueles que cuidam da espiritualidade e da caminhada do povo. Por isso esses momentos são muito importantes para a vida da diocese, para a vida do povo de Deus, para a vida do bispo, mas também para a vida do clero. Nós não podemos ser pastores se não nos colocarmos na escuta de Deus e, acima de tudo, cuidarmos da nossa espiritualidade. Nesse tempo de uma igreja em saída, de uma igreja sinodal, que se prepara, sim, para refletir sobre a caminhada e o processo de evangelização no mundo de hoje. É importante que nós estejamos ligados e inseridos nesse contexto do sínodo, da caminhada sinodal da igreja, porque só assim nós teremos a força, estaremos preparados para fazer com que ele chegue ao nosso povo de Deus nas nossas paróquias e comunidades. Cada padre, junto com o seu bispo, cada consagrado, que viva essa dimensão, celebra essa dimensão sinodal e, acima de tudo, prepare também a vida da comunidade para fazer essa caminhada junto com toda a Igreja Universal. Que o Espírito Santo nos ilumine, que possamos dar passos e, acima de tudo, que possamos acolher o sopro do Espírito na realidade de hoje, de uma igreja em saída, uma igreja sinodal. E tem vinheta nova, tem conteúdo novo para rodar. Confira aí. E por falar em Jornada Mundial da Juventude, no domingo, dia 16 de julho de 2023, o Santuário de Caravaggio acolheu a missa de envio dos mais de 40 jovens que vão representar a Diocese de Caxias do Sul na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, de 1º a 6 de agosto, com a presença do Papa Francisco. Com a ajuda da equipe de comunicação do Santuário de Caravaggio e da equipe de comunicação do setor Juventude, nós preparamos uma matéria para você. 10 anos depois, o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, recebeu mais uma missa de envio dos jovens que irão participar da Jornada Mundial da Juventude neste ano em Lisboa, Portugal. O encontro, com a presença do Papa Francisco, será realizado de 1º a 6 de agosto. A JMJ Lisboa terá como lema: Maria levantou-se e partiu apressadamente. Em 2023, a delegação da Diocese de Caxias do Sul é composta por cerca de 40 pessoas das cidades de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha, Garibaldi, Antônio Prado e Carlos Barbosa, e dentre eles os seminaristas da etapa da configuração, também chamada de teologia, um diácono, 3 padres diocesanos, além de um frade capuchinho. A missa de envio, com a participação de 31 jovens, foi celebrada às 11 horas do domingo, 16 de julho, e presidida pelo assessor do setor Juventude da Diocese de Caxias do Sul, Padre Gustavo Predebon. A Eucaristia foi concelebrada pelo Bispo Emérito de Caxias do Sul, Dom Alessandro Rufinoni, o reitor do santuário, Padre Ricardo Fontana, e o coordenador da região pastoral de Bento Gonçalves, Padre Miguel Mosena. Bom, essa missa foi um momento de marcarmos, enquanto diocese, nosso envio dos nossos jovens. Temos em torno de 40 pessoas que vão dos nossos grupos, movimentos pastorais, que vão para a Jornada Mundial da Juventude. Vão nos representar, vão levar um pouco do nosso rosto e também trazer muito amor de Deus para a nossa diocese. Então esse momento, ele quis ser um momento de envio. E para nós, nesta missa, foi muito especial poder contar com a presença do Dom Alessandro, nosso bispo emérito, que muito apoia a juventude, também o Padre Ricardo Santuário, o Padre Miguel, que estará embarcando junto com os jovens. E esse foi um momento de graça, pedir a graça da proteção, uma boa viagem, uma graça de podermos ir e voltar tranquilamente e fazer com que a palavra de Deus possa fecundar os nossos corações.
Em 20 de julho de 2013, mais de 500 jovens de todas as partes da Diocese de Caxias do Sul receberam o envio, em Caravaggio, para participarem da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Neste ano, divididos em pequenos grupos, os jovens partem para Portugal em datas diferentes ao longo desta segunda quinzena de julho. Os participantes de Garibaldi, Farroupilha e Bento Gonçalves embarcam no dia 25 para participar dos chamados Dias nas Dioceses, que são atividades preparatórias para a jornada. Eles ficarão na Diocese de Leiria, nas proximidades de Fátima. Além deles, outros participantes irão atuar como voluntários durante a Jornada Mundial da Juventude. Ao longo da programação da jornada, as redes sociais da Diocese de Caxias do Sul e do setor Juventude da Diocese serão constantemente atualizadas e você poderá acompanhar também as novidades no programa Ponto de Encontro. Então a missa de hoje realmente nos dá um frio na barriga, porque começa a cair a ficha de que essa data é tão importante, essa jornada tão preparada pelo nosso grupo e também tão preparada pelo pessoal de Portugal, acaba criando uma expectativa. Nós também participamos da jornada do Panamá, que foi maravilhosa, e a jornada de Portugal, sem dúvida, também será uma jornada, sem dúvida, de um encontro fraterno e de irmandade com Cristo. Essa missa de envio, já com os demais jovens da Diocese, também nos mostra mais uma vez que a Igreja Cristã é una. Então estamos todos juntos, unidos, vivendo a juventude católica cristã. E assim nós vamos concluindo o programa Ponto de Encontro desta 15ª Semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais. Agradecemos a você pela sua companhia, por nos deixar fazer parte da sua vida, do seu dia a dia. Agradecemos à TV Canção Nova Rio Grande do Sul pelo espaço e também ao nosso bispo Dom José Gislon por compreender que a comunicação é um passo importante do processo pastoral. Se você nos acompanha nesta quinta-feira à noite, fica agora com a transmissão ao vivo da adoração ao Santíssimo Sacramento do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Se nos acompanha no domingo, fica com a missa dominical, também ao vivo, do Santuário de Caravaggio. Até a próxima semana, até o próximo Ponto de Encontro.